existe uma tradição bem estabelecida de filosofia e teologia reformacional que dialoga bastante com o trabalho científico e tecnológico. Em sua opinião, quais são os maiores benefícios dessa tradição para a prática científica e tecnológica hoje? Joia. Começa, eu não vou ficar me repetindo, né? Acho que aquela questão da trazer a consciência me parece um primeiro benefício óbvio aí. Do ponto de vista até talvez prático, né, ou pragmático, e se eu for me restringir aqui a ideia dos aspectos modais, certo? Toda aquela estruturação, toda aquela organização e tal, me tem traz um forte apelo para mim, né, a uma sistematização, né? Então, quando você pensa assim no engenheiro, no cara da tecnologia, assim, né, alguém que vai desenvolver software e tal, eu estou pensando sempre em como é que eu estruturo aqui, como é que eu separo, né, organizo as minhas partes e tal. Então, toda essa estruturação, né, da realidade, vamos chamar assim, né? E eu sei que, enfim, tem as variações aí dos aspectos modais. Eu não sou um expert, certo? Mas esse conceito aí, sim, acho que isso já ajuda bastante, e pegando realmente agora nesse ponto particular aqui da filosofia, né, reformacional, né, assim, essa contribuição. Ao mesmo tempo, como eu já tinha falado, né, não é algo fácil, né, de a gente sempre lembrar ou aplicar na prática, certo? Eu até confesso, né, uma certa dificuldade às vezes, né, de manter tantos aspectos na cabeça, de pensar em como integrar, né, assim, como a gente não, não também assim começar a isolar as coisas e achar que, né, são caixinhas e assim, fica aqui o pedido de socorro, né, pro Pedro me ajudar, tá gravando aí, é, certo? Me ajuda, Pedro. Certo? Mas do ponto de vista, talvez, assim, quando a gente pensa em o que é que eu também, isso em particular, né, a filosofia formacional, mas novamente, talvez nesse caso agora, abrindo o leque, né, com filosofia em geral, certo? Eu acho que, né, quando eu penso, estou formado em computação, né, você vê as big techs aí que já foram mencionadas, elas vão sempre funcionar por meio de certos motos, né, assim, move fast and break things, costumava ser um negócio assim, ó, vamos, acho que era um do Facebook, né, tipo assim, vamos mudar rápido, andar rápido aqui com a nossa, né, com o nosso código, com nossos produtos e tal. A gente vai, às vezes uma coisa vai dar errada, mas a gente, né, fail fast, né, também tem o pessoal costuma dizer e tal. E isso, na verdade, assim, né, se reflete na vida da gente, né? Assim, a gente gosta de ter um feedback imediato, tá? Então, desde que eu comecei a programar, tá, lá mesmo com 12 anos, num Pentium 100 ou coisa do tipo, 486, certo? O trabalho programador escreve um pouquinho de código, faz um teste, roda, certo? Então, a gente gosta desse feedback imediato, né? E é um desafio adicional esse pensamento cuidadoso, mais cauteloso aí, sobre efeitos, sobre organização dos diferentes impactos, né? E, né, para talvez amarrar aqui, mesmo num contexto. Hoje em dia eu não estou num contexto de indústria de software, embora eu interaja com a indústria de software, né? Assim, eu não sou um cara da prática, né? Eu não deixo de programar, né? Só dou aula que tem a ver com programação, que eu escreva código, que tem exercício de programação, eu estou sempre, né, todo ano aprendendo alguma linguagem nova e tudo mais, de programação, né? Não de a língua. Mas mesmo no contexto acadêmico, né, onde teoricamente a gente deveria ser mais reflexivo, né, sobre aquilo que a gente produz, certo? A gente fica sujeito, né? E aí não é só o pessoal da computação, a gente tem pressões, né? Essas, vamos chamar assim, essa mentalidade, né, de mover rápido, de tudo que é mais novo é melhor e tal, não sei o que, acaba sendo pervasiva, né? Como a tecnologia ela é pervasiva, isso vai tornando a gente, né, numa pressão de rapidez, de publicar bastante, né? Pode dificultar às vezes, né, o planejamento de uma pesquisa a mais médio e longo prazo, certo? Assim, então eu acho que assim, essa estruturação, essa sistematização, ela é muito interessante, né, para organizar o pensamento, né, e eu acho que dá um norte. Até hoje, assim, me parece uma das melhores formas de organizar, principalmente do ponto de vista do engenheiro. Se você
né, com essa mentalidade prática e pragmática, eu acho que ela dá um bom ponto de partida, certo? Né, eu acho que a gente ainda precisa avançar, me coloco no bolo também, assim, não, alguém tem que fazer isso, mas acho que a gente precisa avançar ainda um pouco mais adiante, assim, o livro lá do Verkerk, né, acho que foi o que vocês olharam, ou foi o do Schirmer? Os dois, eles Os leram os dois, né? dois. Beleza. Eu acho que o livro do Verkerk é muito bom, assim, veja, o do Schirmer é muito bom também, mas ele já não é um livro, eu não quero soar raso aqui, né? Mas assim, para um cara que não tem a prática de talvez estar lendo sobre filosofia e tal, assim, não é um bom ponto de partida. O do Verkerk eu já acho que já, pô, já também ele é feito para ser livro-texto e tal, né, a estruturação dos capítulos. Então eu acho que ele já é um bom ponto de partida e tudo mais, né? Eu acho que a gente já tem vários bons pontos de partida, né? Então, me parece que a gente precisa avançar nisso, né? Além dos pontos de partida. Eu acho que é algo que, né, a gente vem tentando fazer aqui, né, a passos de formiga. Muito bom. Nas suas andanças aí, ou nas suas conversas também com pessoas, às vezes, de outras áreas, igual você mencionou, o Pasquini, às vezes eu sei que você mantém conversas também com outras pessoas, informais mesmo, assim. Uhum. Você sabe, ou até mesmo nos eventos da BC2, quando o pessoal veio para cá, ver quem é que veio para cá, você estava lá, etc., com o Jonathan. Uhum. Você vê gente usando isso ou propondo coisas interessantes para além dos primeiros passos, vê gente fazendo coisas, dando bons exemplos disso para além dos primeiros passos, viu gente fazendo coisas parecidas para além disso. Eu acho que assim, no Brasil hoje, eu diria que a Minas está bem servido, né? Lá é a Genebra brasileira, né? Adianta, Pois não. é, né? Acho que assim, o Pasquini, ele tem feito um trabalho bem interessante. Pasquini, só para contextualizar, certo? Então, Isso, apresenta aí. Fernando Pasquini, ele é professor da Universidade Federal de Berlândia, tá? E talvez você já tenha visto o texto dele aí, Lecionário, ou Tuporém, ou ABC2, né? Enfim, já tenha visto ele participar de algum evento da ABC2, enfim, certo? Então o cara, né, era para ele estar aqui, na verdade, no meu lugar, certo? Assim, né, então ele tem trabalhado bastante, ele tem um texto muito legal em que ele incorpora, ele não, assim, não é que ele não está usando diretamente, assim, não é uma aplicação dos aspectos modais, mas ele tem um texto recente dele desse ano, certo? Depois eu boto aí tecnologia para a realidade, tudo. Ele faz uma estruturação bem legal, ele faz uma proposição, né, de tecnologias criacionais, tá? Então ele tem feito coisas, né, assim, ele tem condensado, né? Eu acho, e é muito legal, assim, porque ele pega, né? Toda vez que eu converso com ele, eu digo que eu sempre aprendo coisas e tal, eu sempre gosto de falar com ele, porque eu sempre pego uns insights, porque ele faz um ótimo trabalho, assim, ele lê muito tudo assim e faz a síntese dele também, assim, ele consegue pincelar e fazer as conexões, então, né, ele tem feito o que eu quero dizer aqui, no Brasil, tá, ele tem feito trabalhos, assim, até participou da conferência de filosofia, né, que você estava lá, Pedro, nos painéis de tecnologia e tal, então ele tem conseguido fazer uma interface, né, da filosofia no geral, da tecnologia, né, não apenas a filosofia reformacional, e aplicar isso de forma, né, digamos assim, atuando realmente no campo da filosofia da tecnologia, é isso que eu quero dizer, certo? Então, por exemplo, eu nunca fiz um trabalho de filosofia da tecnologia, eu tento aplicar isso na minha perspectiva, mas ainda estou fazendo o processo de tradução nesse mundo de, né, teste de software e tudo mais, assim, é algo que ainda tá em andamento, né? E tem o Breno, né? O Breno Perdigão, que também é lá de Minas, lá de Belo Horizonte, e aí ele fez um TCC em cima realmente da teoria, né, dos aspectos modais, de um problema de engenharia civil e de recursos ambientais, assim, lá tem muita usina, né, teve lá Brumadinho, enfim, tem muitas dessas usinas, ele conseguiu trabalhar bem essa questão aí de como, né, aplicar a teoria aí, literalmente, realmente, filosofia reformacional nesse contexto. Aí a gente até montou, né, na verdade a gente não,
o Breno organizou um curso, eu participei, eu dou uma aula nesse curso, certo? Que teve de tecnologia, né, e fé e tecnologia, certo? Fica aí o merchan da BC2, tá? Que foi formada, aí tem, né, outras pessoas assim, né, como por exemplo, eu já disse que eu sempre esqueço alguma coisa, tem o Luiz Adriano aí para complementar, certo? Eu fui pensando mais na cabeça de engenheiro, mas tem o Luiz Adriano Borges, lá do Paraná, que também tem trabalhado bastante filosofia da tecnologia, mas já é um cara de humanas. Aí eu, só para fazer a ressalva, eu quis falar assim, quem é que está na engenharia, né, ou na tecnologia, o Fernando Pasquini vem da computação, trabalha lá no curso de biomédicas, e vai para a Alemanha no que vem, ele conseguiu uma bolsa, inclusive nessa relação entre filosofia e tecnologia, o Gustavo Assi, que é professor da USP e também está sempre envolvido na ABC2, tinha encaminhado para a gente, eu já tinha sido aprovado no programa da CAPES com a Fundação Humboldt, aí o Pasquini aplicou e ele deve estar indo em abril, eu acho, para Aachen e trabalhar exatamente sobre filosofia da tecnologia e o campo, né, chamado Human Computer Interaction, né, interação homem-máquina, certo? Que justamente, né, a gente um campo que já é inerentemente multidisciplinar, né? Por exemplo, o professor de interação homem-máquina aqui no Centro de Informática é um cara que fez engenharia na graduação, mas o mestrado e doutorado dele foi em educação e psicologia cognitiva. Então, o doutorado dele não é em computação, né, mas ele dá aula justamente em interação homem-máquina. Então, precisa de gente, por exemplo, da psicologia e tal, e vai na linha daquilo que o Kaique falou, certo? Que hoje é a coisa mais comum, certo? Big Techs terem pessoas com diferentes formações, o que mais tem no Facebook, qualquer lugar que esteja, né, usando, querendo, né, dados das pessoas e engajamento, são psicólogos, são economistas comportamentais, certo? Para poder ver qual que é a melhor forma e o melhor incentivo para a gente ficar, né, grudado numa tela. Muito bom, excelente, excelente esse painel aí.